Estamos vivendo uma época que você pode falar assim para mim, pastora, está tudo muito ruim. As notícias são péssimas. A notícias ruins não é só sobre o vírus, sobre as desgraças que estão acontecendo. Estamos vendo cada dia mais o amor se esfriando. Estamos deparando com as notícias, com coisas que você nunca imaginou que fosse ouvir. Não é verdade, irmãos? Coisa assim que deixa a gente... Meu Deus, como é que pode isso? Como é que um ser humano pode fazer uma coisa dessa? Não é? Estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo em tempos tão difíceis, notícias, tragédias. Está ruim para todos, você pode estar pensando. Mas, queridos, eu te digo nesta manhã, se você continuar olhando para tudo isso que está acontecendo, você vai submergir, você vai afundar. Por que eu falo isso? Ou você crê no poder de Jesus, na sua autoridade, ou você crê no que a palavra diz, amém? Ou então você vai viver uma vida tomada de medo. E hoje, nesta manhã, o Senhor, através do Espírito Santo, vem trazer a igreja como inspiração para todos que estão ouvindo para esse dia, é que o medo é o inimigo da fé. O pastor São tem falado sobre medo. O medo é o inimigo da fé. E eu quero mostrar nesta manhã à igreja, e você também que está em casa, um acontecimento bíblico que aparentemente é muito simples. Queridos, mas Deus nos faz extrair lições dessa passagem para o nosso dia a dia. E esta passagem está, você pode abrir agora a sua Bíblia, você que está em casa também, Mateus 14, 25 ao 32, que fala justamente sobre a questão da fé. A questão de olhar as circunstâncias. Atitudes que nós temos e vem sobre nós o medo. E esse medo consegue, então, destruir toda uma situação da nossa vida. Então, você pode abrir aí, está Mateus 14, 25 até o 32. Não vou ler todo, vou ler só esse pedaço. Diz assim, uma passagem muito conhecida. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, quem? Aos discípulos, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu. Não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, ajuda-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então,
eles continuaram a sua jornada. Eu estou, nesta hora, meus amados, dizendo para você que é Jesus. É Jesus que está, nesta manhã, nos animando, nos encorajando. É Jesus que está provocando a nossa fé. É Jesus que está nos confrontando nesta manhã. É Jesus que está falando ao nosso coração: não tenha medo. Não foi um homem quem disse, foi Jesus que falou isso para os seus discípulos. Não tenha medo. E aqui Jesus começa, no início dessa jornada, a falar: não tenha medo. Uma frase que nos encoraja. Quantas vezes nós pensamos, como os discípulos acreditaram, que não era Jesus, era um fantasma. O medo nos faz ver fantasma. É ou não é, irmãos? O medo nos faz ver coisa onde não existe. Quem tem medo do escuro, quando apaga a luz, escuta barulho, vê sombras. O medo nos leva a ter situações, nos leva a ter situações no momento complicada. Por isso Jesus falou naquele momento: não tenha medo. Ele disse mais: não tenha medo. Coragem. Não é um fantasma, sou eu. Oh, glória! Você nesta manhã tem certeza que quem está falando com você é Jesus? Então diz um amém. Nós temos certeza que quem está aqui nesta manhã falando conosco é Jesus. Se nós ficarmos pensando que estamos vendo fantasma, nós vamos viver tomados de medo. Por tudo que está à nossa volta. Tomados de medo. Achando que tudo, as notícias, tudo que estamos assistindo, vai nos atingir. Quantos, esses meses que nós ficamos em casa, quantas pessoas com medo acharam que iam pegar o vírus, ficaram amedrontados, depressivos, com pânico, porque tiveram medo. O medo causa pânico nas pessoas. E Jesus falou: Pedro, não tenha medo, tenha coragem, sou eu. E Jesus, falando isso, Pedro então pergunta: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E vivemos hoje um século que temos que perguntar todos os dias: Senhor, és tu que está falando? Senhor, és tu que está revelando? Senhor, és tu que está mostrando? Porque estamos vivendo em tempos difíceis, não sabemos mais quem é quem no meio da multidão. Estamos vivendo momentos que está difícil de acreditar das pessoas. E eu digo em relacionamento também, na vida espiritual. Igreja. Estamos vivendo momentos agora bem complicados. Devemos fazer como Pedro fez: Senhor, és tu? Se és tu, manda eu ir. Em tudo que você fizer na sua vida, queridos, emocional, espiritual, na sua vida profissional, familiar, primeiro, Senhor, é tu que está falando? É tu que está direcionando? Tu quer que eu vá para a direita, para a esquerda? Tu quer que eu vá para frente? Tu quer que eu pare? Sempre ouvindo a voz do Espírito Santo, nos direcionando que verdadeiramente esta é a vontade de Deus. E não ficar com medo, paralisado
e não ouvir a voz, que o medo faz dar surdez. Surdez para a palavra de Deus. Você não tem como parar para ouvir a palavra, você fica inquieto, ansioso. Mas quando nós paramos e falamos, Senhor, és tu que está falando comigo, Senhor. Amados, temos que ter sabedoria no tempo que nós estamos vivendo. Aliás, sabedoria o tempo todo, mas agora muito mais. Temos que dobrar a sabedoria para sobreviver nesses dias maus. Que Jesus está voltando. E nós sabemos que as coisas, cada dia, vão melhorar? Vão piorar. Então, nós que somos filhos de Deus, somos pessoas que estamos buscando a verdade, Senhor, és tu que está falando comigo? E ele fez essa pergunta. Se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro queria informação. Ele queria o sinal que era realmente Jesus. E mais lindo de tudo, que depois disso, mesmo Mateus 16, Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem que eu sou? Né? E você vê que um diz que tu é profeta, o Elias, mas vocês, que dizem quem eu sou? E Pedro, na mesma hora, levantando, Senhor, eu sei quem tu és. Eu imagino naquela hora ele lembrando, eu sei porque lá no barco, nas águas, eu te perguntei se era tu falando comigo, tu disse que eras tu falando comigo. Então, eu posso dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória! Você vê que uma experiência te leva a ter uma experiência maior. Quando você vive com Cristo, você vive com vida de experiências, boas e ruins. Mas a experiência que você vive só vai fazendo com que você vai tendo experiências maiores. Ali ele pôde confessar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso é maravilhoso. Então, amada, eu não sei qual é o seu caso nesta manhã, você que está do outro lado aí da telinha, eu não sei qual é o seu caso. Não sei qual é a sua luta, o seu desejo, a sua peleja, a sua causa, o seu desafio, o seu problema. Mas Jesus, nesta manhã, está falando com você nesse versículo 29. O que diz o versículo 29? Pequenininho. Ele falou, venha. Venha, Pedro. Pode vir, porque sou eu que estou falando com você. E quando nós temos certeza que é Ele falando, nós vamos. Nós enfrentamos desafios, enfrentamos qualquer coisa que nós sabemos que é Cristo que está nos chamando. Venha! E esta certeza e convicção nos leva a andar pelas águas. Se Pedro ficasse ali naquele momento com medo, ele não iria experimentar o sobrenatural, o milagre, que o Deus de milagres estava ali, não era um fantasma, era Jesus, o Deus de milagres. E nesta manhã ele está aqui conosco. Jesus, o Deus de milagres. Oh, aleluia. Quem acredita em milagre aqui, levante a mão. Ele está aqui. E nesta manhã ele pode fazer um milagre na tua vida. Ele pode fazer com que você venha andar nesta manhã sobre as águas, colocando a sua fé em ação. Disse-lhe Jesus, venha.
e vive um milagre. Venha e receba a sua vitória. Venha, Pedro. Não tenha medo. Aí você pergunta, pastora, mas eu estou desempregado, eu estou depressivo, estou desanimado. Nesta manhã eu me encontro preso ao meu passado. Nesta manhã eu estou com medo da vida, inseguro com o dia de amanhã. Neste dia eu estou chorando pelo canto. E eu te pergunto, até quando isso vai acontecer na sua vida? Até quando vai ficar assim na sua vida? Se você tem uma palavra de vitória sobre a tua vida, venha! A palavra de vitória que Cristo envia para nós todos os dias, venha, porque eu estou contigo, não temo que eu sou o teu Deus. Não te assombres. A palavra de Deus, ela está sempre ali ao nosso alcance para nos trazer vida. Temos que nos levantar e enfrentar os desafios e não ficar preso às coisas do passado. E você hoje veio à igreja porque Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um plano na tua vida hoje. Ninguém sai de casa à toa. Ninguém sai de casa cedo para a igreja de qualquer maneira, não. É Deus que te levantou, Deus preparou o dia para você. O ar que você respira, Deus fez para você. Você está aqui porque Deus te levantou nesta manhã, te deu saúde para você estar aqui. Deus está no controle, o propósito de Deus, Ele tem planos para a tua vida. Eu creio que todo ser humano, Deus tem um plano. Para todos. E nesta manhã, por que você acha que você está aqui nesta manhã? Por que você acha, queridos, que você está na sua casa assistindo o culto nesta manhã? Você está assistindo porque Deus tem planos para a tua vida. Deus tem propósito na sua vida. Naquele momento, Pedro está vivendo um milagre. Vivendo o sobrenatural. Colocou os pés fora do barco e caminhou. Mas nesta passagem, nós assistimos que ele estava indo tão bem, né? Ele estava com foco, não, eu vou. Eu estou olhando para Jesus, meu foco é Jesus. Colocou o pé e foi, olhando para Jesus. O seu foco era Jesus, não tirou os olhos de Cristo. Mas, de repente, como nós falamos ontem, né? Quem assistiu a live ontem sobre de repente da vida. E, de repente, aquele vento forte, naquela tempestade, ele tirou os olhos do foco e olhou para a tempestade. E quantas vezes nós também somos assim? Quantas vezes nós estamos com foco em Cristo, estamos cheios de fé, de esperança, trabalhando, estamos animados, mas de repente olhamos para as circunstâncias, olhamos para a tempestade e afundamos. Afundamos, a nossa fé é abalada, ficamos incrédulos, acabamos questionando a Deus e ficamos como aquelas pessoas que ficam sem esperança. Isso acontece conosco também, é ou não é? Está indo tudo muito bem, mas de repente vem lá uma notícia que você não esperava. Estes são os ventos da vida. De repente você recebe uma notícia de uma doença séria,
Você faz lá o exame do corona, deu positivo. Aí, então, os ventos começam a bater na sua vida. Aí você vai, começa a olhar para aquelas circunstâncias e vai afundando, submergindo. Mas a boa notícia continua ainda aqui nessa passagem. Dá licença, irmãos, vou beber uma água. Mesmo quando Pedro, olhando para os ventos, quando ele afundou, ele saiu do barco e sobre as águas ele andou. E diz, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Amada igreja, se você tem propósito, tem planos e projetos, você acha que você fez, batalhou e não funcionou, se sentiu derrotado, continua, não desista, faça de novo, vai lá e tenta de novo, não desista. Você não pode desistir daquilo que Deus tem para você. Você ouviu, Deus falou, é eu que estou falando. Então não desista da sua família, não desista de ser uma pessoa cheia de esperança, cheia do amor de Deus. Está difícil, mas insista, insista, insista. Desistir é muito fácil. Mas insista, aquele momento foi um momento decisivo, quando ele saiu daquele barco. Ou Pedro acreditava naquele chamado de Jesus, quando Jesus chamou, e que não iria afundar, ele iria ver o sobrenatural, ele não ia experimentar esse milagre de andar sobre as águas como Jesus. Foi o único que andou sobre as águas, como Jesus. Andou pouquinho, mas andou. Não importa a quantidade, mas ele andou. Por vezes, nós passamos momentos assim. Quantos foram aqueles momentos que você não acreditou que podia fazer? Quantos foram aquele momento que você achou que você não era capaz, você não acreditou em você mesmo? Quantas vezes você também achou que não tinha condições nenhuma de fazer? Jesus falou para Pedro, venha. E ele está dizendo para nós nesta manhã que ele é capaz, ele é poderoso para fazer, porque a Bíblia diz, em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Se você não acreditar nisso, você não vai ver o sobrenatural. Pedro precisou tomar uma atitude de fé, botar os pés fora do barco. Jesus fez Pedro descer daquele barco. E, querido, se você quer experimentar coisas novas na sua vida, se você não quer ficar preso no barco, como os outros discípulos ficaram, se você não quer ficar na sua zona de conforto, porque muitos estão na sua zona de conforto, deixa eu ficar aqui no meu canto quietinho,
não me meto com ninguém, ninguém se mete comigo. Não enfrenta seus desafios, não coloca o pé na água. E se você quer ficar nessa vida, não entrar numa experiência com Cristo, ficar nessa sua rotina cansativa, ficar nesse esse estresse da sua vida, então você tem que descer do barco. Descer do barco e enfrentar as tempestades. Porque nós sabemos que para enfrentarmos e experimentarmos coisas novas, nós temos que sair do barco, colocar o pé sobre as águas. A Bíblia diz também em 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus, são promessas, as palavras do Senhor, é palavra de ânimo, de conforto, de consolo. E se nós ficarmos presos somente às tempestades, nós afundamos, submergimos, não temos condições de lutar, não temos condições de enfrentar os desafios da vida. Damos passos para trás. Nunca vamos para frente, só para trás. Não crescemos, não amadurecemos. Não temos experiências reais com Cristo. Essa experiência que nos faz acreditar cada vez mais que Cristo está vivo. Experiência que nos faz acreditar cada dia mais que Deus está no controle da nossa vida, da tua vida, da minha vida. E se você quer ter experiências maiores com Cristo, se você quer vê-lo, como ele disse, Pedro, venha. Você tem que ter fé e lançar fora todo medo. E eu digo para você, não desista, insista, levante, insista. Caiu, a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas ele se levanta. Glória a Deus. Caiu, se levanta. Não desista. Está difícil. Você hoje está com uma luta, uma tribulação. Não desista. Está difícil. Insista orando, falando com Deus. Buscando a face do Senhor. Declarando a sua fé nele. Eu sempre digo, quando nós colocamos a nossa fé em prática, o inimigo é envergonhado. Ele vê que ali há uma pessoa que insiste em ver a glória de Deus. Ali há uma pessoa que insiste em ver o poder de Deus. Mas quando ele vê uma pessoa caída, desanimada, que não se levanta, aí mesmo que ele cai em cima. É isso mesmo, fica aí mesmo no teu lugar. Ninguém te entende. Ele começa a lançar palavras, você vai se afundando, se afundando, se afundando. Pedro podia muito bem, Senhor. Quando Jesus falou, vem, ele falou, não, eu não vou. Eu não sei o que tem embaixo desse mar, pode ter tubarão embaixo desse mar, comer minha perna. Ele podia dar 1000 desculpas para não sair daquele barco. Nós também somos assim quantas vezes? Dando desculpas. Temos que enfrentar. Mas não deu certo, insiste de novo. Mas não deu de novo, vai de novo. Insiste, por quê? Pedro afundou quando ele olhou para as circunstâncias. Mas diz a palavra de Deus que Pedro clamou, pediu socorro. Senhor, me ajuda. E o que aconteceu? Cristo virou as costas? Entrou no barco e deixou ele afundando. O que Cristo fez? Ergueu as mãos para Pedro e tirou do fundo do mar.
É esse Deus que nós servimos. Ou você crê ou você não crê. Ou você vive o desafio ou vai viver uma vida eternamente derrotado. Mas Jesus está nos chamando esta manhã para andarmos sobre as águas, não olhar a circunstância, não olhar o vento. E se você olhar o vento, se você caiu, não tem problema. Jesus te levanta. Ele vai estar sempre pronto com as mãos estendidas para te levantar. Te levantando, você levanta. E o que acontece? Começa de novo. Tudo de novo. Mas, pastora, eu não consigo. Está tudo muito difícil. Eu perdi tudo, as possibilidades. Eu não tenho mais crédito. Eu estou sendo desacreditado. Eu estou assim de um jeito que ninguém mais confia em mim. Eu perdi totalmente. Eu agora estou vivendo dentro do meu passado, porque eu perdi. Porque eu tinha, eu era. Sabe, pessoa assim? Porque eu fui. Mas Jesus diz para você, você não era. Mas hoje você pode ser. Pode ser um homem, uma mulher cheio de fé, cheio de esperança. Ou você pode ser um homem, uma mulher que não fica no seu área, na zona de conforto. Você hoje pode ser um homem, uma mulher que quando ora, o inferno é abalado. Você pode ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Você pode ser um homem, uma mulher que quando ora, o inimigo sai de retirada. Você não era, mas pode ser hoje. Pode ser hoje uma pessoa que vai lutar para perder esse medo. Medo da vida, medo do amanhã, medo e mais medo. O medo das frustrações. O medo leva a pessoa a afundar. E nesta manhã, eu quero orar, já no nosso horário terminando, dizer para você, aquele que estava ali naquele momento, que estava ali com Pedro, aquele que mandou Pedro, vem. E quando Pedro olhou a circunstância e afundou, e mesmo assim, diz a Bíblia, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, oh glória, que palavra linda. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Glória a Deus. Isso é tremendo. Quando você passar aí pelo vale, quando você passar num momento difícil, acredite que Cristo imediatamente está com as mãos estendidas para te ajudar. Ele está com as mãos estendidas para te abençoar. Acredite nisso. Acredite que a palavra de Deus é uma palavra que nos faz viver coisas novas. Aleluia. Coisas novas. E a Bíblia diz que nós devemos estar sempre com nossos olhos atentos, olhando para Cristo. Que nesta manhã, vou te fazer uma pergunta. Quem nesta manhã pode dizer, pastora, eu preciso de um milagre? Quem precisa de um milagre aqui? Levante a mão. Olha eu aqui. Eu preciso de um milagre. Preciso de um milagre.
E eu, quando leio a palavra, eu me deparo com vários milagres. A Bíblia, ela é cheia de milagres. Aí eu digo para você nesta manhã, ou você acredita na palavra, que Jesus ainda é o mesmo, continua fazendo milagres, ou você então vai submergir com as notícias, vai submergir no momento que vir o vento, as tempestades. Ou você acredita na palavra, ou você vai afundar. Por isso eu comecei dizendo, se você olhar para as coisas, você vai viver sempre com medo e afundando. Mas que nesta manhã, assim como Deus ajudou a Pedro, Deus está aqui para te ajudar também, a livrar você do medo. Medo do amanhã. O que mais temos hoje são pessoas com medo do amanhã. O que vai acontecer? Estamos entrando em setembro. Daqui a pouquinho é dezembro. E graças a Deus vai entrar 2021. Né? Mas estamos vivendo esse momento. Então vamos viver esse momento sem medo. Crendo que Jesus está sempre pronto, com a mão estendida, para nos ajudar. Não tenha medo. Quando você achar que está submergindo, afundando, comece a clamar, Senhor, ajuda-me. E tenha certeza que imediatamente Ele vai erguer suas mãos e vai te ajudar. Porque é Ele que prometeu. Aqui quem está falando não é um homem, é Jesus. Jesus que andou sobre as águas e falou, Pedro, venha. E Pedro foi. Mas como o defeito, o problema de todo ser humano é o medo, Pedro também teve medo e afundou. Mas que nós possamos insistir e não desistir do nosso foco. Não desistir do desafio da vida. Não desistir jamais do que Deus tem preparado para nós. Amém? Vamos orar, igreja. Quero orar com você que está aqui. Vamos ficar em pé. Você que está em casa também, receba esta oração. Aleluia. Que nesta manhã possamos tomar uma atitude. Possamos tomar posse da palavra de Deus. Você vai continuar olhando para a força do vento? Ou vai olhar para Jesus? É uma escolha que nós temos que fazer diante da tempestade da vida. Ou eu olho para Jesus, ou eu olho para a tempestade. A escolha é sua. Que você nesta manhã escolha olhar para Jesus. Olhando para Ele, certamente nós teremos condições de sobreviver diante da tempestade da vida. Coloque a mão no teu coração. Senhor, eu não sei o que se passa no coração e na vida de cada irmão que está aqui e daquele que estão em casa. Eu não sei o que está passando no interior de cada um deles. Mas uma coisa eu sei, que Tu sabes. Tu sonda o coração do homem, esquadrinha o pensamento. Tu sabes bem o que vai dentro de cada um de nós. Se porventura nesta manhã, Senhor, aqui na Tua casa ou na casa dos meus irmãos, se porventura alguém vivendo este momento de medo, de pânico, nesta hora eu oro em nome de Jesus Cristo, para que esta pessoa comece a colocar os seus olhos focados em Cristo. Que Ele tire os olhos das circunstâncias,
tire os olhos dos problemas, das adversidades, que Ele tire os olhos, ó Deus, dos momentos difíceis, mas que apesar de tudo isso, Ele olhe para Jesus. Deus, faz que o teu povo tire os olhos da tempestade e coloque os olhos em Cristo. Porque nós sabemos, ó Deus, quando nós colocamos nossos olhos em Ti, nós temos a promessa que imediatamente Tu vem e nos acode, nos levanta, nos ajuda, nos sustenta, nos renova, nos restaura, nos salva, nos liberta. Oh, aleluia! Esse Deus que está disponível para nós nesta manhã, disponível para abençoar, para curar. Esse Deus está disponível nesta manhã para fazer obras grandiosas, fazer milagres na nossa vida. Então creia, não deixe que a vida tire de você esse desejo de continuar acreditando que Deus está no controle da tua vida, no controle da tua casa, no controle da tua família, no controle da tua vida espiritual, emocional, financeira. Deus está no controle de tudo, de todos, e nada pode tirar o controle de Deus, porque Ele tem Ele tem a terra em suas mãos, Ele tem a nossa vida em suas mãos. E quem somos nós para duvidar deste poder? Quem somos nós para não acreditar no poder desse Deus? Leva, Deus, cada irmão a acreditar cada dia mais na Tua palavra. Dá fé cada dia mais, ó Deus, aquele que hoje diz que não tem fé para crer. Deus, dá coragem para aquele hoje que diz que tem medo. Jesus disse: tenha coragem, não tenha medo, sou eu que estou aqui. Oh, aleluia! É Jesus que está contigo. É Jesus que está na sua casa. É Jesus que está habitando dentro da sua casa. É Jesus que está fazendo obras dentro da sua família. É Jesus, não é um homem, é Jesus Cristo. Oh, aleluia! Acreditando nele em todo tempo. Que a igreja, Senhor, creia todos os dias mais no Teu poder. Porque eu sei que o mundo nos leva a cada dia a desanimar. O propósito do diabo é roubar a nossa fé. É tirar de nós a coragem. Mas nesta manhã está repreendido toda tentativa do diabo contra a vida da igreja, contra a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. A vontade de Deus prevalecerá em todo o tempo dentro da casa dos meus irmãos, porque Cristo está habitando na nossa casa. Dá coragem, dá ânimo, força à tua igreja. Que cada irmão nesta manhã, ao sair daqui, quem sabe ainda hoje pode receber uma notícia boa, uma notícia ruim, mas que ele possa enfrentar com os olhos fixos em Ti. Não importa qual seja a notícia, não importa o que temos que vivenciar amanhã, vamos vivenciar tudo pela fé, acreditando que Cristo está dizendo para nós: não temas, sou eu. Oh, aleluia! Vivenciando cada dia que Ele está conosco, em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém.